Oi galera, meu nome é Letícia e hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre como eu estudei Humanas para o Enem. Eu passei pelo SISU em Medicina na UFPR e tô fazendo uma série de vídeos falando sobre como eu estudei cada área para o Enem. Já fiz um de Matemática, dá uma olhadinha lá. E não esquece de me seguir no Insta, me acompanha lá tem muita motivação, dicas, resumo e você pode acompanhar a minha rotina mais de perto. Então, gente, Humanos no Enem é História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Eu estudei essas matérias ano passado pelo curso do Se Liga Nessa História e gostei muito do curso, gente. Eles têm as aulas no YouTube também, só que a dinâmica das aulas no YouTube são diferentes. Ele se veste, tipo, sei lá, uma aula sobre Egito, ele tá vestido de múmia. Então, tipo, é uma coisa mais performática, assim. No curso online mesmo, as aulas são bem completas, são mais sérias, mas também tem a mesma dinâmica das aulas do YouTube, que ele conversa, os professores conversam mesmo com o aluno, não é aquela coisa toda séria, sabe? Parece um bate-papo, assim, e eu acho que isso ajuda bastante a aprender história, porque a história às vezes pode ser um pouco maçante. História, geografia, enfim, humanas pode ser um pouco maçante e eles tornam as aulas muito mais fáceis de assistir, você assiste muito tranquilamente, assim, sabe? E o único problema é que as aulas, eu ainda acho que as aulas têm poucos exercícios, porque as aulas são separadas em módulos, assim, que é junto geografia, história, sociologia e filosofia. E daí os exercícios são juntos, sabe? São misturados. Os assuntos, eles botam, tipo, assuntos que se interligam. Tipo, se você estuda mineração em geografia, você vai estar estudando mineração em história, sabe? Mas eu ainda acho que são poucos exercícios, assim. E ano passado, quando eu fiz, não tinha material de apoio. Esse ano já tem material de apoio para os alunos, com leituras e tal sobre o assunto. Mas ano passado não tinha, era mais a aula mesmo. Só que mesmo assim eu ainda achava que valia a pena, gente, porque as aulas são muito boas e bem completas, são extensas algumas aulas, mas eu acho que vale a pena você assistir, porque em Sociologia e Filosofia, por exemplo, eu só comecei a estudar ano passado, porque começou a cair na UFPR e antes eu não estudava. Então, tipo, e me ajudou demais. Eu gabaritei, na UFPR eu gabaritei Filosofia e História, e eu não ia tão bem em História e Geografia, então acho que ajudou bastante. Sobre a ordem que eu estudava, eu primeiro, normalmente nas outras matérias eu assistia a aula e depois fazia a leitura do material. Só que em humanas eu preferia fazer a leitura antes, porque eu acho que daí você, como tem muita matéria, eu acho que daí se você ficar assistindo a aula e anotando sem parar, acaba atrapalhando. Então eu fazia a leitura antes, grifava tudo e daí assistia a aula. Eu usei ano passado o material do ESAG para História e Geografia e o material do Poliedro para Filosofia e Sociologia. O material do Poliedro eu acho que ainda tem poucos exercícios e tem algumas coisas que faltam no material do Poliedro. Mas eu não usei o do ESAG, então eu não sei como que eles são. Mas eu já tinha um material do cursinho que o professor passava, tipo, quando eu estudava um cursinho que era poliedro, então eles passavam, tipo, bastante coisa complementar, então tinha muita lista de exercícios e tal, que eu acabei usando. Então, tipo, tinha poucos exercícios no poliedro, mas eu usava um material complementar. Então, eu acho que, tipo, se for pra você estudar por um material, acho que é bom procurar um material que tenha mais exercícios, porque o do poliedro tem bem pouco. Sobre a quantidade de exercícios, gente, eu fazia cerca de 25 a 30 exercícios, que é mais ou menos o que tinha no ESAG. Quando eu via que eu tinha dificuldade em algum assunto ou que eu ia mal em muitos exercícios, eu ia fazendo mais. Mas se eu via que o assunto estava ok, eu fazia entre 25 e 30. Os exercícios, gente, eu acho que é o mais importante estudando humanas, porque você consegue tirar muito conteúdo dos exercícios. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, que é como que eu usava os exercícios a meu favor, né? Toda a teoria que tinha nos exercícios que não tinha na leitura, eu ia grifando e tal pra adicionar no resumo depois. E você consegue, nossa, principalmente em geografia, eu acho, tem muita coisa nos exercícios úteis, assim, de teoria.
Então, fica de olho nos exercícios, vai grifando as coisas que você acha legal, anota o que você ficou em dúvida, que você não sabia, que acha legal botar no resumo. Pode ser muito útil. Não esquece de ver o vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra você ver como que eu fazia pra estudar pelos exercícios. Ano passado, eu não fiz muito resumo de humanas, eu fiz os que eu não tinha, né, porque filosofia e sociologia, como eu disse, eu estudei só ano passado. História e geografia, eu percebia que eu não olhava muitos resumos e eu demorava muito pra fazer. Então eu reutilizei resumos dos anos anteriores e foquei mais no exercício mesmo. Mas eu acho importante os resumos na hora de você revisar, que é também, tipo, uma coisa essencial em humanos, como tem muita teoria, é revisar toda hora. E eu acho que é importante ter os resumos, mas depois que você fez uma vez, acho que dá pra ir complementando, porque você gasta muito tempo, né? Muita matéria. Outra dica também que eu acho muito interessante é quem não conhece a plataforma História Online, que é de dois professores do Poliedro de São Paulo, de História, e eles têm, tipo, um site muito legal, gratuito, onde eles têm resumos completinhos de história. Eu acho que só tem de história geral, mas são muito completos. Tem exercícios, tem aulas de atualidade, tem podcasts de atualidade. Então, tipo, ajuda demais, gente. Principalmente em atualidade, o professor, acho que é o Rodolfo, que dá as aulas de atualidade, ou o Daniel, enfim. Um deles dá aula de atualidade, são muito boas, e eu acho que tem aplicativo. Pelo menos quando eu estudava tinha aplicativo, pra você escutar os áudios deles também. Eu acho que uma coisa também que é legal é você começar, nas questões do Enem, que tem textos, você começar pelo enunciado pra saber o que ele quer, pra depois ir pro texto já buscando as coisas que você quer, entendeu? Porque às vezes você lê um texto, daí você vai ver o enunciado, nem precisaria ler, ou você vai ter que ler de volta porque você não focou naquilo que ele queria. Então sempre começa pelo enunciado, eu acho que isso pode ajudar bastante na questão de tempo também, né, de fazer a prova. Outra coisa também do Enem é que ele foca muito em Brasil, principalmente história, geografia, ele foca muito em Brasil. Então acho que se você vai fazer só Enem, é legal você dar um enfoque maior na parte de Brasil. Eu sempre gostei de estudar história, então não era um problema estudar história. Mas eu acho que você tem que estar sempre ligando as coisas que estão acontecendo no Brasil com as coisas que estão acontecendo na história mundo. Porque às vezes a gente separa muito essas duas coisas e acaba ficando meio perdido. Então, se você está estudando a parte do Brasil já com consciência do que está acontecendo na história do mundo, acho que fica mais fácil de você entender as coisas e mais fácil de você ligar os acontecimentos. Perguntar, Letícia, como que lembra as datas? Gente, eu não acho que é necessário você decorar datas. Mas hoje em dia você não precisa mais saber datas específicas. Claro, tem algumas coisas, tipo, muito, sei lá, a data que começou a ditadura no Brasil ou coisas assim. Daí sim é bom lembrar. Mas a maioria das datas eu acho que não é tão necessário. Você tem que lembrar o século, essas coisas assim, sabe? Mais ou menos quando que aconteceu, qual que era o contexto. Mas não precisa ficar decorando data, porque senão você fica louco. Depois também pode ser legal se você tem dificuldade em humanos e tal, é você assistir séries e filmes que tenham a ver com história. Claro que tem a parte de ficção de toda a história, né? Mas eu acho que ajuda você, às vezes, a lembrar umas coisas com maior facilidade. E também nas horas que você tá descansando e tal, você pode já ir aprendendo algumas coisas. Eu acho que tem até uma série na Netflix sobre filosofia também, que falaram muito bem, que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, procure na internet, tem muita coisa. Filmes que ajudam em história, em filosofia. Então, busquem esses conteúdos assim também, porque estudo também não é só livro o tempo todo, você pode variar um pouco e humanas permite muito isso, né? Sobre humanas não tem muita coisa pra falar. Filosofia e sociologia, como eu disse, eu só estudei ano passado. Antes eu fazia filosofia e sociologia no Enem sem muita base. Eu sempre fui bem, mas eu acho que demorava mais tempo, né? Porque você tinha que dar uma lida nos assuntos com uma atenção maior, porque eu não tinha a base. Mas eu percebi que ano passado, como eu tive que estudar porque caía na federal, eu percebi que foi muito mais rápido de responder as questões, né? Então eu acho que pelo menos o básico, assim, você tem que estudar até pra conseguir fazer mais rápido. E a prova tá cada vez mais específica, né, gente? Então não dá pra ficar perdendo ponto porque não quer estudar alguma coisa. Mas realmente eu só comecei a estudar ano passado, filosofia e sociologia. É isso, não tem muito macete, né, pra humanas.
Espero que tenham gostado. Eu vou fazer vídeos sobre as outras áreas, sobre linguagens, natureza e redação. Então fique de olho aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dica também para estudar humanas, bota aqui embaixo. Séries, filmes que você já assistiu, que você acha que são legais para estudar também, se quiser botar aqui embaixo para ajudar o povo. E é isso aí. Tchau.